Som. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz, amém? Estamos felizes de estar na presença do Senhor e hoje vamos, mais uma vez, adorar o nome dEle, falar com o nosso Senhor, vamos estar ouvindo o que Ele tem a nos dizer e também vamos clamar, vamos adorá-lo. Então, nessa noite, vamos começar com uma oração. Logo após, eu quero pedir a minha esposa para estar nos conduzindo em adoração em um louvor do cantor cristão, 283, mais perto. Então, vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na sua presença, de podermos louvá-lo com liberdade, Senhor, com alegria. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom. Muito obrigado, Deus. Te pedimos, esteja presente em nosso meio, fale aos nossos corações, encha-nos, Senhor, com o teu poder, com a ousadia, para cada dia mais anunciarmos a tua palavra, de forma, Senhor Jesus, corajosa e eficaz. Te pedimos que o Senhor nos direcione, nos ensine, Pai, nos molde, Senhor, conforme a tua vontade, nos ajude a viver conforme o teu querer, conforme o teu poder, Pai. Por favor, nos ajude nessa caminhada contigo. Estaremos hoje, Deus, dedicando um tempo a falar contigo, a ouvir o que o Senhor tem e a aprender o que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus, esteja presente, conduzindo cada momento desse culto. Que o Senhor venha estar falando aos nossos corações, trabalhando em nossos corações, para que possamos sair daqui melhor do que entramos, Senhor, transformados, mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus clamamos, agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Vamos louvar, irmãos, como disse o pastor, o hino do cantor cristão de número 283. Mais perto. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier
chamar com serafins nos céus, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Amém, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos tirar alguns minutos dessa noite para estarmos orando. Vamos estar orando. Quero convidar os nossos irmãos de Marianópolis que estão nos acompanhando para estarem orando juntamente conosco. Vamos tirar alguns minutos em oração. E para que eles possam participar conosco da oração, vamos fazer um pouco diferente. Ao invés de tirarmos um minuto em particular para orarmos, eu estarei convidando alguns dos irmãos para virem aqui e fazerem a oração. Amém? Vamos estar orando por alguns propósitos específicos. E, em primeiro lugar, eu queria apresentar o propósito de oração pela qual a nossa junta de missões nos desafiou. Estamos entrando em campanhas de missões nacionais. E a denominação batista, nós batistas, estamos presentes em vários lugares carentes do nosso país, né? Nós temos trabalho batista no meio da Cristolândia, nós temos trabalho batista no meio do sertão, entre os ribeirinhos, todos os que estão carentes e precisam de ajuda, assim como precisam também da salvação. Por isso o tema da nossa campanha é Jesus Cristo é a única esperança. E temos a esperança de levar a esperança em Cristo a todos aqueles que estão em território brasileiro. Então, diante disso, eu quero convidar a nossa irmã Dudu para estar vindo aqui à frente e estar clamando a Deus, pedindo para que a gente consiga levar a esperança, para que a gente possa, de alguma forma, transmitir a esperança de Jesus a todos que estão ao nosso redor. Amém, irmã Dudu? Pode vir cá fazer essa oração. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez estamos aqui, Pai querido e santo, na Tua presença, Senhor Jesus, para Te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor é, Jesus, e por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor é poderoso, é maravilhoso, tem cuidado de nós, tem suprido as nossas necessidades, Pai. Muito obrigado pelo privilégio, Pai, de conhecer o Senhor, de servir o Senhor, de ser escolhido, Pai, para ser tuas servas, Pai, teu servo. Nos abençoe a cada dia e nos fortaleça. Papai querido, santo e poderoso, eu peço ao Senhor que esteja abençoando. Eu não entendi direito, Pai, o pedido que o pastor me pediu, mas o Senhor sabe, Pai, porque o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas, Deus, e eu coloco na presença do Senhor, Pai, para que o Senhor venha resolver, porque o Senhor sabe de todos os meios, de tudo que precisa para resolver qualquer problema, Pai, porque para nosso Deus nada é impossível, Senhor Jesus. E nós te agradecemos, Pai amado e santo, por estar conosco todos os dias das nossas vidas, Pai. Fica conosco, Pai, e receba o nosso culto nesta noite. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, feche seus olhos, vamos orar. Pai, estamos diante do Senhor, Deus, e precisamos do Senhor. Neste momento, eu quero, Senhor, conduzir os meus irmãos em oração, aclamar, Deus. Somos falhos, Deus. Somos pecadores. Por mais que tentamos, por mais que nos esforçamos, não conseguimos ser perfeitos.
não conseguimos acertar sempre, não conseguimos ser perfeitos, Senhor, na caminhada. E por isso, Deus, exatamente por isso, o teu filho precisou morrer para pagar pelos nossos erros e os nossos pecados. E queremos te pedir, Deus, perdão, pedir que o Senhor continue nos purificando a cada dia, nos conduzindo nessa caminhada de santificação, Deus. Queremos nos parecer mais com Jesus. Sabemos que é uma obra que o Senhor iniciou em nossas vidas e que irá completar um dia, Deus. Por favor, te pedimos perdão, Deus. Perdoa-os pelos nossos pensamentos pecaminosos, Senhor. Nos perdoa, Senhor Jesus, por aquelas ações que cometemos, infringimos a tua vontade, o teu mandamento, Senhor. Por favor, nos perdoa, Deus, pelas nossas falhas, pelas nossas inconstâncias, pelos nossos erros. Deus, por favor, Deus, carecemos do teu perdão e te pedimos, Senhor, nos ajude a perdoar, nos ajude a perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos maltratam, aqueles que falam mal da gente, aqueles que nos prejudicam. Nos ajude a demonstrar o teu amor por eles, Senhor, pois assim o Senhor o fez conosco, demonstrou o seu amor por nós quando ainda éramos pecadores, quando ainda ofendíamos constantemente, Senhor, e o abandonava. Pai, por favor, nos ajude a perdoar como o Senhor perdoa, nos ajude a viver como o Senhor deseja. Te pedimos que cada dia mais possamos estar mais centrados na tua vontade, possamos dedicar mais tempo na leitura da tua palavra, aprendendo o que o Senhor tem a realizar, o que o Senhor nos concedeu no teu Filho, o que o Senhor quer fazer através de nossas vidas. Use-nos como um instrumento da tua vontade para a propagação do teu evangelho, para que mais e mais pessoas possam ouvir a tua palavra, para que mais e mais pessoas possam ver o Senhor através de nós, Pai, para que elas possam experimentar da comunhão, do amor e de um relacionamento íntimo com o Senhor, Pai. Por favor, Deus, nós te clamamos, Senhor, te clamamos e insistimos contigo, Pai, porque somos dependentes do Senhor. Clamamos e insistimos, pois sabemos que o Senhor, como um bom Pai, irá realizar aquilo que o Senhor iniciou em nossas vidas, Senhor. Por favor, Deus, nos aperfeiçoa, nos capacita, nos dê habilidade, nos conceda ferramentas, Senhor, capacidade, para fazer cada dia mais, Senhor, e em melhor qualidade, Senhor, o que o Senhor espera de nós. Nos desperte, Deus, para viver tudo aquilo que o Senhor planejou, que a gente possa ser luz em Divinópolis, que a gente possa ser luz dentro do nosso lar, que a gente possa ser luz na nossa rua, na nossa quadra, Senhor Jesus, na nossa cidade, que a gente possa, através de uma vida íntima com o Senhor, de uma vida rendida, submetida ao Senhor, impactar, alcançar, amar, se doar, perdoar, Senhor, outras pessoas, e elas serem impactadas por essa vida do Senhor em nós. Nos ajude, Deus, nos ajude, porque nesse processo a gente precisa abrir mão dos nossos sonhos, a gente precisa abrir mão dos nossos desejos. Muitas das vezes nós certamente precisamos abrir mão do nosso conforto e da nossa comodidade, dos nossos luxos, para cumprir o que o Senhor tem para nós, para viver o que o Senhor planejou para nós. Nos ajude, Pai, nos ajude a dizer não para o que a gente quer, e sim para o que o Senhor deseja, e sim para aquilo que o Senhor planejou, porque os teus planos são maiores que os meus, e a tua vontade é melhor do que a minha. A tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai, e precisamos entender essa verdade e vivê-la, Senhor. Eu quero te pedir, Deus, como o salmista cantou naqueles salmos, eu quero, Senhor, orar a Ti, seja o meu pastor e me ajude a ser a sua ovelha, uma ovelha que ouve a voz do seu pastor,
uma ovelha que se aproxima, uma ovelha que produz lã, que produz, Senhor Jesus, uma ovelha que agrade o teu coração. Me ajude, Pai, me ajude a ser um bom esposo, me ajude a ser um bom filho, um bom sobrinho, nos ajude, Pai, a ser pais exemplares, nos ajude, Senhor, a ser pessoas de caráter, pessoas de palavra, que quando olharem para nós, possam ver uma pessoa íntegra, e como Paulo nos ensinou, não tenha com que envergonhar o Evangelho, pois nós somos luz que ilumina e que expressa a tua vontade e a tua pessoa aqui nessa terra. Te pedimos por essa cidade, Deus, por favor, Deus, por favor, ajude-nos, Senhor. Tenha misericórdia dessas vidas, tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Que possamos, Senhor Jesus, ganhar essa cidade, levar o teu amor, levá-los a conhecer a ti, Jesus, e a viver um relacionamento com o Senhor, Pai. Nos ajude nessa caminhada, nos ajude nesse objetivo. Abra o coração desse povo, abra, Senhor Jesus, o coração desse povo, coloque a sede e o desejo de buscarem a tua face, de viverem para o Senhor. Eu te peço, Pai, por favor, aqueles teus filhos, Senhor, que estão enfrentando alguma crise, aqueles teus filhos que estão enfrentando alguma dificuldade, alguma barreira, que está colocando a fé deles em risco, Senhor. Fortaleça-o, Senhor Jesus, renove as forças deles, Senhor, por favor, mostre-se presente, Senhor, tome-os pela mão, Senhor, e os conduza para mais perto, caminhe com ele durante essa aflição, durante essa tribulação. Pai, aqueles que já estão firmes e constantes, ajude eles, Senhor, a ajudar outras pessoas, ajudar outras pessoas a caminhar nesse caminho da tua palavra. Por favor, Deus, por favor, eu te clamo, porque o Senhor é um Deus poderoso, tu és um Deus bom, tu és o nosso Deus, Pai. Ministra aos nossos corações a tua vontade, ministra em nós o teu querer. Tenha total liberdade para tirar o que tiver que ser tirado, Senhor, e para colocar aquilo que o Senhor deseja. Te pedimos, Senhor, tenha misericórdia e tenha paciência conosco, por causa da nossa falha e por causa de nossa teimosia, Pai. Nos ajude a cada dia renunciar o nosso próprio eu e tomar a nossa cruz, Pai, e segui-lo, passo a passo, segui-lo, Jesus, passo a passo, dia após dia, minuto após minuto, o que o Senhor nos chamou para correr, para caminhar, para andar na direção do alvo que o Senhor estipulou, não o alvo que a gente colocou, não o alvo que o mundo quer colocar diante de nós, mas o alvo que o Senhor planejou para nossas vidas. Nos desperte, que o teu Espírito desperte o nosso coração, o nosso entendimento, para entendermos o que temos que fazer e termos a vontade, a energia, o gás e a capacidade para torná-lo prático. Por favor, Deus, é o que te pedimos e te louvamos. Amém. A nossa cantora Carol está louvando mais um hino nessa noite. Vamos estar adorando a Deus mais uma vez nessa noite. Amém. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino de 396, Cegueira e Vista. 396. 396. Isso. Vamos louvar juntos ao Senhor. Os irmãos de Marianópolis também, vamos louvar juntos. Ó, tão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória
padeceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Mas foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Vamos aplaudir ao Senhor nessa noite? Sim, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada por teu amor. Amém. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, antes de irmos para o nosso estudo, nosso ensino, vamos fazer mais uma oração, né? Irmãos, precisamos que Deus esteja conosco para podermos avançar. Precisamos de Deus para sermos salvos. Precisamos de Deus para sermos transformados após recebermos a nossa salvação. Precisamos de Deus para que Ele produza em nós a capacidade e a habilidade para que possamos fazer o que Ele deseja. É através do Espírito Santo que alcançamos os dons para exercer o ministério que Ele nos chamou. Precisamos de Deus e da coragem que vem dEle para anunciarmos essa palavra. Precisamos dEle para sabermos como ajudar o nosso próximo a caminhar nos caminhos dEle. Então, irmãos, vamos pedir a Deus que Ele trabalhe, que Ele nos ajude a avançar na caminhada, que Ele nos ajude a ser melhores como servos, como filhos dEle, e que Ele nos ajude a ter as capacidades, a ter a habilidade e as oportunidades para levarmos outras pessoas a esse caminho. Amém? Nunca esqueça que o projeto principal, que o propósito principal de Deus para mim e para a sua vida é que nós venhamos ter uma vida em
comunhão com Ele, uma vida íntima com Deus, e parecermos cada dia mais com Jesus, ajudando outros a caminharem essa jornada. Amém? Esse é o propósito de Deus para a sua vida, que você tenha um relacionamento com Ele, que você tenha cada dia mais a aparência de Cristo e que você ajude outras pessoas a seguirem esse caminho. Então vamos orar. Eu quero convidar minha esposa mais uma vez, faz essa oração, clame a Deus para que possamos nos parecer mais com Jesus e ajudar outras pessoas a seguir esse caminho. Amém? Apresente todos os missionários e apresente, todos os trabalhos de missões nacionais que têm esse objetivo, de levar a esperança de Cristo a todos. Oremos. Jesus, mais uma vez aqui estamos, ó Deus, em Tua presença. Nós Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Jesus, nesse momento. Ó Jesus, nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem nos feito, Senhor. E nesse momento nós queremos pedir, Jesus, nos ajude a ser mais parecidos com o Senhor. Nos ajude, Jesus, a levar outras vidas a ser mais parecidas com o Senhor, Deus. Por favor, Jesus, o Senhor nos chama para isso, para viver isso, Deus, e que possamos colocar isso de fato em prática, Jesus. Por favor, Deus, nos ajude a ser melhores, nos ajude, Senhor, a levar o Teu amor, Jesus, a levar a Tua palavra e que mais vidas venham se entregar a Ti, Jesus, por favor. Oh Deus, eu Te entrego também os missionários, ó Pai, todos aqueles que estão no campo missionário, Jesus. Ó Pai, que o Senhor possa estar enviando os recursos, que o Senhor possa estar abençoando os Teus filhos, ó Pai. Que o Senhor possa, Jesus, fazê-los prosperar onde eles estiverem, Senhor. Que a Tua glória seja manifesta, Senhor, na vida deles, ó Pai. Eu Te louvo, Senhor, pela Junta de Missões Nacionais. Que o Senhor continue abençoando. Que nós consigamos, Senhor, bater a nossa meta, Jesus. Por favor, Senhor. Que o Senhor levante mais missionários, levante homens e mulheres, ó Deus, comprometidos com a Tua obra, comprometidos com a Tua missão, Jesus, aqui nessa terra, Senhor. Por favor, Deus, que o Senhor nos levante, Jesus, que o Senhor nos desperte, Senhor, para fazermos a Tua obra, Senhor, para irmos adiante, Jesus, anunciando a Tua palavra. Em nome de Jesus eu Te clamo nessa noite, Deus, que o Senhor abençoe a vida desses missionários, e que o Senhor nos desperte, Deus, a viver uma vida mais comprometida com o Senhor, Jesus, e levar outras vidas a também ser mais parecidas contigo, Jesus. Nós Te clamamos nessa noite, crendo que o Senhor é poderoso, Deus, e que o Senhor está aqui nos ouvindo, Jesus. Nós cremos nisso, Senhor. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos dar continuidade a essas lições. Nós temos estudado os mandamentos recíprocos, Hoje é a nossa terceira quarta-feira, que nós voltamos com os cultos de quarta, e nós temos estudado os mandamentos recíprocos. Que são os mandamentos recíprocos? São os uns aos outros. São aqueles mandamentos bíblicos que nós encontramos uma ordem de fazer uns pelos outros, alguma coisa. Nós aprendemos na semana passada sobre o amor. Amai-vos uns aos outros, foi um mandamento. João 13, versículo 34 diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nós estivemos estudando, foi abençoador essa lição, e hoje nós estaremos estudando mais um mandamento. Que mandamento é este? É acolhei-vos uns aos outros. Irmãos, isso é importante. Às vezes a gente negligencia a questão da hospitalidade, ou de uma boa recepção, porque não entendemos a importância e o valor que ela tem.
na vida cristã. E hoje nós vamos aprender um pouco mais, vamos aprender a importância e por que esse ato de acolher, de receber uns aos outros é tão importante a ponto de a Bíblia nos dar um mandamento a ser cumprido: acolhei-vos uns aos outros. Diz assim a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 15, eu vou estar lendo na versão NVI, que diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, vai dizer da seguinte forma: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo, para o bem dele, a fim de que ele seja edificado. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aqui ele pega tudo isso e diz: portanto, aceite-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são circuncisão por amor e verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Irmãos, há um mandamento aqui no versículo 7, que Paulo nos dá: portanto, aceite-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Todos os que estavam crendo, irmãos, todos que estavam aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, estavam sendo acolhidos na comunidade de fé. Enquanto o Senhor acrescentava todos os que iam sendo salvos, desde o início a igreja foi descobrindo que o projeto de Deus abrangia muito mais do que os discípulos estavam pensando. Os discípulos nunca imaginaram a forma e o jeito com que as coisas iam acontecer. Eles tinham uma promessa, eles tinham uma direção, mas eles não tinham detalhes de como ia acontecer cada coisa. Então, nos primeiros dias, a comunidade, a primeira comunidade foi pastoreada por Jesus. Eles tiveram o privilégio de ser acolhidos por Jesus, ensinados por Jesus, mas depois de Jesus partir, o Espírito Santo vir, a capacitação vir e a pregação se espalhar, um grande número de pessoas tomaram uma decisão, começaram a crer nesse Jesus e a buscar esse Jesus. E diante disso, numa só pregação, 3.000 pessoas se converteram, irmãos. 3.000 pessoas se converteram. E agora você imagina, nós somos hoje aqui cerca de 10 a 15 pessoas, 10 pessoas, hoje aqui nos encontramos. Imagina se há uma oportunidade e a gente traz uma mensagem ao ar livre e cerca de 1.000 pessoas tomam a decisão de seguir a Jesus. Imagine só, foi mais ou menos isso que aconteceu. Eram cerca de 120 pessoas que foram discipuladas por Jesus, que estavam sendo discipuladas por aqueles que seguiam a Jesus, que tiveram o ensino direto de Jesus, e agora eles foram e chegaram até ele cerca de 3.000 novas pessoas. Agora você imagina como eles tiveram que desenvolver a habilidade de acolher uns aos outros. Imagina você ter que acolher 3.000 pessoas de uma vezada só. Imagina, na sua casa, a reunião que antes ia 1, 2, agora tinha multidão que não dava para fazer tudo num lugar só. Não dava para reunir num lugar só. E agora? A igreja de hoje, irmãos, dispõe de muitas ferramentas, para impactar a sociedade.
Hoje a gente tem a internet, hoje a gente tem a televisão, hoje a gente tem o rádio, hoje a gente tem o celular, hoje a gente tem o teatro, a gente tem várias ferramentas para impactar a nossa sociedade. Só que muitas vezes temos pouco impacto sobre a nossa sociedade. Por que acontece isso? Algum dos irmãos sabe me dizer? Por que com tanta tecnologia, com tanta ferramenta que os discípulos na época não tinham, aquele pessoal não tinha isso, eles tinham a voz, não tinha nem um microfone igual eu tenho aqui para falar para aquela multidão, ele tinha que soltar no gogó mesmo, para aqueles ouvirem, tinha que haver um silêncio, às vezes não entendia, eu estava do lado, não, ele falou isso aqui, ó, e explicando, porque imagina, 3.000 pessoas reunidas para ouvir, e você ter voz para falar, sem microfone, sem nada, né? Por que eles, sem televisão, sem rádio, sem WhatsApp, sem Instagram, sem YouTube, sem nada disso, conseguiram impactar muito mais pessoas, e a gente hoje com WhatsApp, YouTube, Instagram, né, com tudo quanto é tipo de tecnologia, a gente não consegue impactar essas pessoas. Alguém tem uma sugestão? Por quê? Falta de amor, falta de comprometimento. Oi? Eles tinham mais fé? Mais alguém? Mais alguma sugestão? Oswaldo? Mas o inimigo trabalhava também naquela época, 24 horas. Mais atrativos, né? Sim. Sim, elas estão sendo mais atraídas, né, pelas oportunidades nesse mundo de facilidades, né? Entendi. Sim, não é uma resposta simples, não é uma resposta resumida que a gente vai responder. Há vários fatores, né? Às vezes há um distanciamento maior das pessoas, do conceito de Deus, do temor a Deus, a questão de maior oferta, de maior oportunidade para se desviar ou fazer aquilo que não agrada a Deus, uma menor dependência, né? Tem médico, tá tudo bom, tem dinheiro sobrando, né? Tem saúde, tem lugares, lazer, oportunidades, sem preocupação. Isso sim, claro, influencia nas decisões, mas uma também das coisas que mais influenciavam aquelas pessoas era o exemplo. Era o exemplo. Nós pegamos, por exemplo, um caso atual. Vamos pegar um caso atual. Há pouco tempo, um grupo radical islamista pegou um grupo de cristãos que estavam trabalhando, se eu não me engano, era no Egito. Eu não lembro se era no Egito, se era em algum outro lugar, mas eu creio que era no Egito. E esse grupo descobriu que um grupo de trabalhadores, né, esse grupo radical islâmico, era cristão. E no que eles pegaram aquele grupo, eles começaram a torturar aqueles homens para que eles negassem a sua fé. Negassem a sua fé. E aqueles homens, mesmo diante de tortura, mesmo diante de muito sofrimento, eles não negaram a Cristo. Só que no dia em que eles foram executados, isso passou na televisão, saiu até na Globo. Quando eles foram executados, eles tiveram suas traqueias cortadas, né? Não sei se chegaram a ser decapitados, mas eles tiveram seu pescoço cortado. Uma coisa chamou a atenção de quem os conhecia, porque olharam para a foto, para a cena, e reconheceram, eu não lembro quantos, mas um dos que estavam lá,
não era conhecido dos cristãos. Os cristãos que não estavam lá olharam para aquela foto e falaram: não, eu conheço fulano, todos eles são cristãos, mas esse cabra aí eu não conheço não. Por que esse cara que eu não conheço estava aí? E aí eles começaram a ficar inquietos, tipo assim, por que esse cara, aqui eu entendo, esse era cristão, esse camarada eu não conheço, nunca ouvi falar dele. E os cristãos em lugares perseguidos, todo mundo conhece todo mundo, porque é perigoso você falar com alguém que não é cristão e ele te denunciar e acontecer isso. Então os cristãos conheciam todos os cristãos. Quando veio essa foto, eles reconheceram aquele rapaz. Eu falei: opa, esse rapaz não é dos nossos, ele não é cristão, a gente não conhece ele, nunca ouviu falar dele. E procuraram saber a história. E a história por trás, a verdade é que aquele homem que eles não reconheciam professava a fé islâmica, a mesma fé que aquele grupo radical professava. Talvez não era tão extremista quanto aquele povo radical que tinha os capturado, mas ao ele olhar para aqueles cristãos padecendo, sendo torturados, sendo injuriados, sendo feitos covardias com eles, para eles negarem, e ao ele ver como aqueles cristãos reagiam, dizendo: não, eu não vou negar, Cristo é tudo para mim, Cristo é minha vida, eu prefiro morrer do que falar que Cristo não é o meu Senhor. Ele começou a olhar para aquilo e começou a ficar: como assim? Ele ficou tão impactado, que, segundo os relatos, ele virou para o grupo radical, se ajoelhou junto com os cristãos e falou: pode me torturar, que eu quero esse Jesus para a minha vida também. Porque se eles estão dispostos a fazer tudo isso por esse Senhor, eu quero ele também. Eu quero ter essa coragem que eles têm, eu quero ter essa firmeza que eles têm, eu quero ter esse valor e esse caráter que eles têm, eu quero ser como eles. Esse rapaz que professava a fé islâmica olhou para aqueles cristãos e viu Jesus através da vida deles, e por isso ele tomou a decisão de entregar a vida dele para Jesus. Irmãos, eu acho que não é nem um pouco diferente dessa história o que aconteceu no tempo da igreja primitiva. Eles olhavam para os discípulos e diziam que ele era parecido com o mestre. Quando Jesus foi para a crucificação, alguns chegaram até eles e falaram assim: você é discípulo de Jesus? E Pedro falou: não sou. Aí qual foi o argumento? Não, você se parece com ele. Não, você fala, você se comporta como ele, você é parecido com ele. Tem uma frase que diz assim: se você fosse preso hoje, condenado por ser cristão, alguém encontraria alguma prova? Alguém teria prova de que você é cristão? Há uma frase que é muito chocante. Se alguém chegasse hoje aqui e te prendesse e falasse assim: não, eu estou prendendo o irmão Oswaldo porque ele é cristão, e aí o juiz fala assim: você tem prova que o irmão Oswaldo é cristão? Será que ele teria provas que você é cristão de verdade? Ou ele não teria como provar que você é cristão? Irmãos, infelizmente, muitos de nós não vivem como cristãos, não agem como cristãos. Infelizmente, o cristianismo hoje, principalmente no que eu posso dizer do nosso mundo ocidental, do que eu leio, do que eu vejo, do que eu assisto, do que eu ouço, os cristãos não têm a marca de Cristo. Eles têm mais a marca do mundo do que a marca de Cristo. Irmãos, se alguém olhar para você, ele precisa ver Jesus através da sua vida. Quando ele olhar para o seu comportamento, ele deve lembrar-se de Jesus. Quando ele conversar com você, tem que vir à mente dele Jesus. A verdade é que muitos não têm essa marca de Jesus. E era isso que os apóstolos tinham, os discípulos primitivos tinham. Eles exalavam a Cristo, o seu comportamento, o seu modo de agir, o seu modo de vestir, o seu modo de pensar, o seu modo de lidar com os conflitos. Enquanto alguém acusava eles, dava chicotada nele, eles iam e oravam pedindo para Deus perdoar. Quando estavam tacando pedras nele, eles estavam pedindo perdão. Hoje, se alguém falar mal de você, é capaz do cristão ainda dar um catiripapo
no pé do pescoço da pessoa. Que isso, irmão? Que isso? Não é assim. Não é assim. Por que o acolhei-vos é importante, irmãos? Porque é uma forma de trazermos a marca de Cristo, aceitarmos uns aos outros, é uma forma de demonstrar, de obedecer e de transmitir a luz de Cristo. O mundo já está aí, é só pelo interesse. Você tem para me oferecer? Então vem cá, né? Chega perto que eu vou te receber. Você não tem para me oferecer? Vai embora, não vai consumir o que é meu, não. Por exemplo, quando uma visita vai na sua casa, o que você faz? Você dá o melhor que você tem para ela ou não? Ou você pensa, peraí, essa pessoa pode fazer alguma coisa por mim? Aí eu vou dar o melhor. Ou não, essa pessoa não tem nada para me oferecer, então eu não vou dar o melhor. Irmãos, há um mandamento a ser obedecido. Acolhei-vos uns aos outros, aceitai-vos uns aos outros. Como a gente pode acolher uns aos outros? Como a gente pode colocar isso em prática? Em primeiro lugar, demonstre interesse pela pessoa. Como você pode acolher alguém? Primeiro passo, demonstre interesse por essa pessoa. Como eu vou demonstrar o interesse, pastor? É simples. Preste atenção nos fardos que ela está levando. Às vezes ela está tendo um problema, está sofrendo um conflito. Ela está lutando para fazer o bem, mas o mal está ali toda hora tentando ela. Tem interesse em ajudá-la, tem interesse a ouvir o que ela está passando e a ver como você pode ajudá-la. Como você demonstra interesse por uma pessoa? Você pode ver os novos convertidos, por exemplo, aqueles que não crescem na fé, são bombardeados dia e noite pelos gracejos, insinuações e insultos da sociedade. Como você pode acolher e aceitar essa pessoa? Preste atenção na dificuldade, na luta que ela está enfrentando e veja o que você pode fazer. Olhe para a pessoa e veja o que o inimigo tem feito com ela e como você pode lutar essa luta com ela. Ajude ela a carregar esses fardos. Demonstre interesse pela dificuldade. Demonstre interesse em ajudá-la, em fortalecê-la. Assim você pode estar aceitando, pode estar acolhendo ela, pode estar recebendo ela. Você quer demonstrar que você está recebendo ela, você está aceitando ela ou acolhendo ela? Demonstre interesse. Quando a gente não quer nada com a pessoa, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Demonstra desinteresse. A pessoa vem falar, não, a gente muda de assunto, ou sai de perto. É por quê? Porque a gente não aceitou a pessoa no nosso convívio. É porque a gente não aceitou a pessoa na nossa vida. A gente não quer ter ela com a gente. E aí a gente age sem interesse no que ela fala, sem interesse no que ela precisa, sem interesse nas circunstâncias que ela está passando. Então o primeiro passo para você aceitar, acolher alguém, demonstre interesse por aquilo que ela está passando. Em segundo lugar, demonstre respeito. Seja respeitoso. Respeite as fraquezas. Nem todo mundo é como a gente. Tem gente que é mais experiente, tem gente que é mais forte espiritualmente, que está mais forte espiritualmente, e tem gente que é mais fraca. Tem gente que tem fraqueza numa área e tem gente que tem fraqueza em outra área. Tem gente que tem dificuldade em lidar com dinheiro, é ganancioso, e é uma luta para ele constante, para ele abrir mão do dinheiro. Tem gente que tem dificuldade em lidar com a sexualidade, ele é uma pessoa mulherenga, então ele tem que lutar todo dia para não, para ele controlar os impulsos dele da carne. Cada um tem uma fraqueza, então respeite a fraqueza do seu irmão e ajude ele com humildade, com amor. Como você pode demonstrar respeito? Você pode demonstrar respeito se preocupando. Olha só, eu me preocupo com você, vem cá, eu quero te ajudar. O que eu posso fazer para te ajudar? Não seja soberbo, não humilhe, não se mostre superior, não se considere superior, mas seja humilde e fala assim, como eu posso te ajudar? O que você precisa?
eu posso falar algo para te ajudar, eu posso tentar te ajudar de alguma forma, não se coloque como dono da verdade ou como aquele que é perfeito, porque você também é falho, mas demonstre respeito. Olha, eu sei que você está passando por isso, mas eu respeito, porque assim como você está passando por isso, eu passo pelas minhas dificuldades, entendeu? Não se coloque acima, não se coloque como superior. Às vezes, irmãos, a gente quer ajudar outra pessoa, mas aí a gente parece que não quer ajudar outra pessoa, a gente quer pisar nela para se sentir superior, e não é assim que acontece, não é assim que deve acontecer. A gente tem que respeitar que cada um tem a sua fraqueza, cada um tem a sua falha. Uns estão começando e vão ter mais dificuldades, outros já estão mais fortes, mais solidificados na fé e vão ser mais experientes, mais fortes para lidar com certos problemas. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Pois aos olhos de Deus somos todos falhos, pecadores, que dependem da graça e do amor de Deus. Irmãos, os fortes devem promover o bem-estar dos fracos a fim de edificá-los. A gente demonstra interesse e respeito quando a gente quer produzir o crescimento das pessoas. Quando a gente faz, não para menosprezar. Você já viu aquela pessoa que quer corrigir a outra pessoa, mas não para que ela possa melhorar, mas só para causar dor? Tem gente que chega perto de você e faz uma crítica, mas ele não quer saber se você vai melhorar ou não. Ele quer te ferir, ele quer te magoar, ele quer te entristecer. A gente não deve agir assim. A gente deve agir com amor. E o nosso objetivo deve ser que a pessoa mude para melhor, e não que ela fique entristecida ou piore. É falta de respeito quando queremos colocar os novos convertidos, assim como os antigos convertidos, porém fracos na fé, em nossa forma. Falta de respeito você querer que o outro seja você. Tudo bem você chamar ele, olha, me imite, porque o que eu faço eu faço para agradar a Deus, mas ele vai ter o jeito dele de fazer, né? Você adora a Deus com as mãos balançando, né? Não exija que ele adore também com as mãos balançando. Convide ele a adorar a Deus, porque isso todos devem fazer. Mas se ele vai fazer em pé, se ele vai fazer sentado, você consegue entender? Cada um tem um jeito. O princípio é o mesmo, todo mundo tem que adorar, mas uns vão gostar e vão se sentir felizes e vão se sentir mais relevantes quando adoram balançando as mãos. Outros não, outros preferem adorar quieto, né, com a cabeça abaixada. É igual a questão da oração. A ordem é que nós venhamos orar. Só que tem gente que sente que está dando o melhor para Deus quando ele ora ajoelhado. Tem gente que sente que ele está dando o melhor dele é ajoelhado, e ele vai orar a Deus com fé ajoelhado. Mas tem gente que se sente melhor, né, ele sente que a oração dele flui mais e nada atrapalha ele, orando em pé, e ele vai orar com fé, e ele vai orar a Deus. Quem é melhor? Quem está certo? Os dois, porque a Bíblia vai dizer que tudo que nós venhamos fazer, façamos por fé. E se nós fazemos o que Deus quer por fé, Ele recebe. Então, não tente colocar as pessoas no seu molde, né? A forma é do jeito que Deus quer fazer. O princípio é o mesmo. Orar, todo mundo tem que orar. Agora, o jeito que vai orar é indiferente. Você consegue entender? Então, o princípio é o mesmo, mas a forma varia de acordo com a característica que Deus deu a cada um. Tem gente que fala muito, igual eu, tem que segurar para parar de falar, mas tem gente que fala menos. Então a gente não pode exigir que um seja igual ao outro, né? Demonstramos respeito quando reconhecemos as características de cada um e as respeitamos. Outra coisa, como a gente pode demonstrar esse acolhimento, como a gente pode obedecer esse mandamento de Deus, de acolher-vos uns aos outros? Demonstrando aceitação. Irmãos, você tem que aceitar o mais fraco. Você já viu aquela pessoa que quando vê alguém fazendo algo errado, fica indignada, fica irada, não pode,
porque isso não pode acontecer, não, isso é pecado. Sim, realmente, às vezes nós pecamos. E não, isso não pode, não, vamos tirar esse irmão daqui, não, exclui esse irmão. Irmãos, calma, calma. A caminhada cristã é para pecadores. Todo mundo peca, todo mundo falha. Talvez você não falha aonde ele falha, mas já falhou um dia. Quando você era novo convertido, você tinha muitas falhas, você tinha muitos defeitos, e precisou ir sendo transformado. E muitos estão há 1000 anos na caminhada cristã e não mudaram nada. Precisam nascer de novo, serem transformados por completo. Então, irmãos, precisamos aceitar esses irmãos. Não é concordar com o pecado, não é aceitar o pecado. Veja bem, eu aceito o irmão e com respeito e interesse e amor nele, eu vou ajudar ele a mudar de vida. Você consegue entender? Não é porque ele falhou que eu vou, pronto, vamos matar esse cabra, apedreja, porque ele errou. Irmão, todo mundo vai errar. Aceite os seus irmãos com as fraquezas. Aqui também entra o caso das fraquezas. Tem irmãos que não têm fé suficiente para comer um tipo de alimento. Tem irmão que não tem fé suficiente para ir em certos ambientes. Tem gente que não tem coragem de ir, não tem fé para ir, acha que é errado, não se sente bem em participar de um aniversário de família onde tem bebida alcoólica. E se ele não faz isso, ele faz isso por fé. Amém, glória a Deus, Deus abençoe ele. Mas há aqueles que têm convicção e vão até lá naquele momento e falam do amor de Deus. E eles têm fé para ir lá e compartilhar e não ser influenciado, mas influenciar. Amém, glória a Deus, porque ele faz isso por fé para Deus. Agora, o que não pode acontecer é que o irmão mais fraco condene o irmão mais forte. Olha lá no meio lá, ó. Tudo bem, irmão, você não tem a fé suficiente para fazer isso? Ok, fique aí, respeite ele, porque ele tem fé para ir lá e fazer, ele não está fazendo nada de errado. A Bíblia não condena. E também o irmão mais forte aceita os mais fracos. Olha só como que o amor é importante em todo esse processo. O irmão mais fraco acredita que se você ir lá e sentar naquela mesa e começar a falar, né, você está pecando, você fala, ele vai se sentir motivado a fazer aquilo também, e às vezes vai pecar porque ele não tem fé suficiente. E aí o que acontece? Nós devemos aceitar de que forma acolher isso? Com cuidado, com amor. Não vamos fazer pedra de tropeço para o mais fraco. Por mais que você tenha força, se limite. Em certas circunstâncias, tome o cuidado para que você não seja um tropeço para aqueles que são mais fracos. Não exija que ele tenha a mesma fé que você. Espere, Deus está no processo, conduzindo ele, fortalecendo. Ajude ele a crescer em fé, mas não chegue e obrigue, ou imponha, ou pressione ele. Não é por força nem por violência que as pessoas são transformadas. É pelo agir da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo nos corações dos homens. Assim como Deus nos aceitou quando ainda éramos fracos e criança na fé, assim também devemos proceder para com aqueles que se mostram mais fracos espiritualmente. Em outras palavras, irmão, tenha paciência, ame essa pessoa, ajude ela. E também, irmãos, outra forma de demonstrarmos e obedecermos esse mandamento do acolhimento, acolhei-vos uns aos outros, é demonstrando esperança. Paulo termina os seus conselhos no capítulo 15, Paulo termina os seus conselhos no capítulo 15, versículo 13, dizendo que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele. O que dava esperança ao apóstolo era ver o progresso que o evangelho vinha promovendo na vida dos cristãos romanos. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao amor de Deus,
por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Romanos 1:8. E era essa esperança que lhe permitia momentos de alegria e paz. Os crentes romanos ainda não eram perfeitos, mas já demonstravam algumas mudanças. Mostre a esperança, traga a esperança. Não, irmão, você já melhorou, né? Você não é aquilo que você tem que ser, mas também já não é o que era antes. Vamos lá, vou te ajudar nessa caminhada, vai dar certo, Deus vai completar a obra que Ele começou. A falta de esperança, irmãos, a falta de esperança destrói qualquer iniciativa, ela paralisa qualquer tentativa, ela desfaz qualquer empreendimento. Se você não tiver esperança que algo vai dar certo, você desanima, você não faz, você não corre atrás, você não bota a mão, porque você não tem esperança que vá dar certo. A falta de esperança no progresso da vida das pessoas, né, para quem precisa mudar, se torna uma pedra, se torna como uma pedra no progresso. Se você tira a esperança daquele que está melhorando de pouquinho a pouquinho, por causa de um erro, você mata a caminhada da pessoa. Então dê a esperança, motive ela a ter esperança de uma mudança e ajude ela no processo. Precisamos resgatar o que fez tanto sucesso no passado na igreja primitiva, a maturidade cristã. Não porque tenha sido um modismo que deu certo, mas por ter sido a estratégia que Deus criou para eles e para nós. Somos famílias de Deus, corpo de Cristo, irmãos uns dos outros. Por isso, é imprescindível que haja entre nós acolhimento amoroso. Irmãos, seja um bom hospedeiro, seja uma pessoa acolhedora, né? Seja agradável, se importe com as pessoas, ajude elas no que elas precisam, né? Ore por elas, ensine-as o caminho certo, né? Pare para ouvir o que elas têm a dizer e ajude elas a progredir na caminhada. Suporte as fraquezas delas. Tá bem, irmãos? Vamos colocar isso em prática, porque isso é a estratégia de Deus, é o estilo de vida que Deus tem para o seu povo. Amém? Vamos orar? Vamos pedir para que Deus nos ajude a ser acolhedores, pessoas que demonstram o amor de Deus, que mostram a presença de Deus através das nossas atitudes, através do acolher, do cuidar, do hospedar. Vamos orar. Pai, nos ajude, Pai, nessa empreitada, nos ajude, Senhor, a caminhar contigo, nos ajude, Senhor, a ser bons acolhedores, Deus, a aceitarmos uns aos outros, ao invés de colocarmos pedras, Senhor, de tropeço, ajudarmos uns aos outros nessa caminhada, Pai. Por favor, Deus, nos ajude a desenvolver, Senhor, e a obedecer esse mandamento em nossas vidas, no nosso dia a dia. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero repetir mais uma vez o propósito de Deus para a nossa vida. Eu vou escrever essa frase aqui ainda, eu vou botar no telão, eu vou adesivar nessa tela. Eu quero que todo mundo decore, para ninguém esquecer. Esse tem que ser a sua declaração de missão, a nossa declaração de missão. O que nós precisamos viver um relacionamento íntimo com Deus, cada dia mais nos tornando como Jesus e ajudando outras pessoas a seguir esse caminho. Precisamos viver um relacionamento com Deus, precisamos ser um povo que vive um relacionamento com Deus íntimo, profundo, que a cada dia se parece mais com Jesus e ajude outras pessoas. Porque se fizermos isso, estaremos agradando e obedecendo ao nosso Senhor, ao Senhor da nossa vida. Amém? Eu quero pedir aos irmãos que estejam orando durante a semana. Amanhã nós estaremos distribuindo, repassando os folderzinhos. Alguns dos irmãos não puderam vir hoje e ficaram com o folderzinho da oração.
e a gente vai estar fazendo esse contato pelo grupo para poder estarem orando durante a semana pelos projetos da nossa convenção, da nossa junta de missões nacionais, que tem levado com afinco, com esmero, a palavra de Deus àqueles mais distantes, aqueles que estão no sertão, aqueles que estão nas margens dos rios, do Amazonas, e aqueles que estão na Cracolândia, tanto em Brasília como Rio de Janeiro e algumas outras, anunciando com fidelidade, com amor, a palavra de Deus àqueles que tanto são afligidos pelas circunstâncias, adversidades e pelas prisões que Satanás coloca sobre eles. Vamos estar orando por eles, apresente em oração, ore pela sua igreja, abençoe a sua igreja e nos ajude. Vamos juntos levar adiante o amor e a palavra de Deus. Amém? Vamos orar agradecendo por esse culto, vamos orar pedindo para que Deus possa nos dar uma semana, continuar nos dando uma semana abençoada e um culto abençoado, tanto em Marianópolis, sexta-feira, quanto aqui em Divinópolis, no domingo. Vamos estar orando, pedindo a Deus para que esteja abençoando. Papai, muito obrigado por esse culto, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, te louvamos, Senhor Jesus, muito obrigado mesmo. O Senhor merece toda a honra e toda a glória, é tudo por meio do Senhor. Te pedimos, continue nos abençoando, Senhor, nos dando uma semana abençoada na tua presença. Nos ajude a colocar em prática aquilo que temos aprendido do Senhor, Pai. Te pedimos, nos dê um culto abençoado ali em Marianópolis, sexta-feira, e também, Senhor, um culto abençoado aqui neste domingo. Traga mais pessoas para ouvir a tua palavra, Senhor. Abra o coração de todos aqueles que vierem, Senhor Jesus. Derrama a tua presença, Senhor, e transforma vidas. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, uma boa semana a todos.